Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês, queridos? Espero que sim. Bom, conforme prometi, estou postando essa aula para fazer uns comentários a respeito dos slides exibidos em sala. Com esses slides e mais essas explicações, pessoal, vocês terão condição de fazer todos os exercícios propostos na apostila. Inclusive, os exercícios da nossa próxima unidade também são vinculados ao Simple Present. Então, vamos lá? Prestar muita atenção no que é dito, não somente nos slides, mas como também na minha explicação. O Simple Present, pessoal, é aquele tempo verbal que expressa ações diárias, tal qual disse a Agnes, no desenho. Toda ação frequente, tudo aquilo que se repete todos os dias, então ações rotineiras, ir à escola, tomar banho, almoçar, você pode expressar através do Simple Present. Mas a principal característica desse tempo verbal é acrescentar S nas terceiras pessoas do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular, S? He, she e it. Então, se eu falar assim, por exemplo, I work, eu trabalho. She works. Esse S que eu acrescento no meu work é uma característica do Simple Present. Logo depois, eu falei sobre as exceções à regra, ou melhor, o Gru falou sobre as exceções à regra. E antes de se acrescentar esse ES, pessoal, a gente tem que observar o final de cada verbo. Se os verbos terminarem com essas letrinhas aqui, ó, he, she, it, terminando com essas letrinhas, por exemplo, verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, Z e O, qualquer uma delas o verbo vai receber ES. Então, pessoal, se eu tenho o verbo, por exemplo, you kiss, o verbo kiss termina em SS. Imagina se ele fosse seguir a regra geral, acrescentar mais um S nele. Pessoal, não existe uma palavra com 3 S's. Então, para casos como esse, convencionou-se que o verbo receberia ES. Mas cabe salientar, pessoal, que essas mudanças, essas alterações são apenas no he, no she e no it. E nas outras pessoas, Cési? Bom, nas outras pessoas segue-se a regra geral. Ou seja, se você vai falar que eles beijam suas mães, they kiss their mother. No outro slide, o nosso querido gato de botas, ele faz uma aplicação deste verbo dentro de um contexto. Lembre-se que para acessar novamente qualquer um desses slides, basta vocês recorrerem a este endereço eletrônico aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês em cima da imagem, ok? A segunda exceção à regra, ela diz o quê? Que verbos terminados em Y, precedidos de consoante, que é o caso do verbo cry, que é o verbo try, são verbos que eles terminam em Y, mas antes deles vem o quê? Uma consoante. Então, o que acontece com esses verbos quando eu vou conjugá-los para o he, she e it? Retira-se o Y e acrescenta-se IES. Quando no nosso vídeo aí no caso, ele vai falar que Mama Coco cries, porque Mama Coco é a mesma coisa do que she. Então, neste caso, eu vou acrescentar IES quando eu me referir a ela. E se eu referir a mim, se eu falar que eu choro, eu vou falar apenas I cry. Bom, pessoal, tudo isso é quando eu quero fazer frases afirmativas. Agora, vamos supor que eu queira fazer frases negativas e interrogativas. Olha esse slide aqui, no último slide da série. Frases negativas e interrogativas, eu vou precisar de duas palavrinhas, que é o do e o does. O do eu uso, como é colocado ali no slide, para I, you, we e they. E o does eu uso para he, she e it. Então eu coloco mensagens, frases na verdade para vocês aqui. You drink milk. You don't drink milk. Olha ali onde eu estou fazendo a minha negação. Logo depois do you, certo? Então eu vou usar o do, porque com you eu uso do.
Mas prestem atenção quando eu falo, por exemplo, do she. She drinks milk. O verbo recebeu S porque a frase ela é afirmativa. Quando eu vou transformá-la para a forma negativa, segundo essa minha tabelinha aqui em cima, eu vou utilizar o does. Então, vai ficar she does not drink milk. Mas muito importante, pessoal, vocês observarem que toda vez que o meu verbo, né, na minha frase, na verdade, eu tiver um does, eu retiro o S do verbo. Porque senão eu estaria fazendo 2 vezes o simple present. Então, a frase com does não existe o S no verbo. Ah, Cécia, mas eu acrescentei ES. Não importa. Cécia, acrescentei IES. Também não importa. Importa que tem does na sentença, o S disappear, desaparece. Ok? Em relação à frase com they fix the car. Aqui no caso, a frase they fix the car ficou do they fix the car. Observem que agora eu não estou mais fazendo frases negativas, e sim interrogativas. Olha como que ficou a minha frase interrogativa. É mais fácil ainda do que a forma negativa. Basta eu colocar o do no início da frase. E quando for he, she ou it, eu não vou colocar o do, eu vou colocar o does no início da frase, sempre modificando o verbo também. Então, recapitulando, frases negativas e interrogativas, elas exigem o do e does. Qual é a posição do do e does na frase negativa, Cécia? Logo depois do sujeito. Qual é a posição do do e does na frase interrogativa? Antecede o sujeito. Bom, pessoal, com isso eu fiz um resumão aí para vocês do Simple Present. Lembre-se que qualquer dúvida, e-mail para homework.cess12@gmail.com. Um beijo enorme, até a nossa próxima videoaula.